Vamos lá, pessoal, artigo 23 da Constituição, em que nós falaremos da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A competência comum, ou também conhecida como cumulativa, ou até mesmo paralela, é aquela que é atribuída a todos os entes federados que exercem em igualdade, afastando a exclusão dos demais, por ser uma modalidade cumulativa de repartição de competência, como a própria nomenclatura designa. Então, é uma competência cumulativa, é atribuída a todos os entes. Isso é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então vamos lá, a competência de todos eles juntos, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas, conservar o patrimônio público, Constituição Federal, todas as leis, instituições democráticas que foram instituídas por lei ou pela Constituição, conservar o seu respectivo patrimônio público e também os patrimônios públicos um dos outros. Imagine que o município, a guarda municipal de um município, pode ser instituída para preservar um patrimônio federal dentro daquele município. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Lembrando que essa nomenclatura não mais existe. Hoje se diz pessoas com deficiência. Cuidar da saúde, assistência pública, da proteção e garantia dessas pessoas. União, Estados e municípios. Lembrando que existe um tratado internacional de direitos humanos, que é o decreto 6949 de 2009, que tem status de emenda constitucional e que traz garantias a essas pessoas com deficiência. 3. Proteger os documentos de obras e bens e outros bens de valor histórico, artístico e cultural e os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Imagine um lugar de proteção que esteja na órbita federal, mas ele está dentro de um estado e dentro de um município, é lógico. O que acontece? A Polícia Militar estadual vai auxiliar nessa proteção e a Guarda Municipal local também pode auxiliar. Então é concorrente, é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte, de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Toda questão que você vê, paisagem, de obra de arte e outros bens de valor histórico, sempre será comum. Impedir a evasão e impedir o furto dessas obras. Então todos vão auxiliar, todos os entes da federação, é competência de todos os entes. E ainda a destruição, a descaracterização dessas obras de arte, a pichação e de outros bens de valor histórico. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Cuidado! Aqui eu disse proporcionar os meios de acesso, acessibilidade. A palavra-chave aqui é essa, acessibilidade. Todos os entes devem proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, seja por meio de promoção de acesso à internet, seja pela manutenção das bibliotecas municipais, estaduais e federais, seja outro qualquer, seja a instituição desses meios dentro das escolas. Então, competência de todos. As escolas municipais, as escolas estaduais. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer forma. Lembra, cultura e meio ambiente, sempre competência comum. Vai cair na hora da prova perguntando se proteger o meio ambiente é competência da União. Não, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Florestas, animais, as plantas. Competência comum. Lembra que eu falei? Meio ambiente e cultura é sempre comum. E lembrando aqui que sempre entra também o Distrito Federal. Se for aqui na órbita, se for dentro do Distrito Federal, vai ser competência ali da União e do Distrito Federal. Competência comum dos dois. Nós paramos no 7 e 8 agora. Fomentar a produção agropecuária
e organizar o abastecimento alimentar. Fomentar, incentivar por meio de recursos, ou fornecimento de máquinas agrícolas, ou através de legislação, ou através de crédito à produção agropecuária, porque sem a produção agropecuária, não existe alimentação no nosso país. E organizar o abastecimento alimentar, a distribuição, é competência de todos os entes, para que nenhum estado, para que nenhum município, para que nenhuma localidade, nenhuma comunidade esteja desprovida de alimentos, que é um direito social garantido pela Constituição. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Olha, programas de construção de moradias, existem os federais, existem os estaduais, existem os municipais. É comum, cada um deles, cada um dos entes tem a obrigação de promover esses programas. Melhoria de condições habitacionais e saneamento básico, coleta de lixo, fornecimento de água e tudo mais. 5. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Neste caso, combater causas de pobreza. Quais são as causas da pobreza? Nós temos desemprego. Quais são os fatores de marginalização? Falta de educação. Combater isso, promover a integração social dos setores desfavorecidos, providenciar meios e recursos para que a sociedade seja integrada, para que a sociedade desfavorecida esteja integrada em todos os recursos e meios que é inerente a todas as pessoas. Combater a causa da pobreza e fatores de marginalização é competência comum. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. A pegadinha de prova vai estar aqui, olha. Recursos minerais e hídricos. Olha, quem legisla sobre a exploração de recursos hídricos e minerais é somente a União. É a União que legisla sobre. Agora, registrar e acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa, neste caso aqui, é competência comum. Você não pode confundir isso na hora de sua prova. Quem legisla é a União, somente. Quem registra, acompanha e fiscaliza as concessões de direito de pesquisa, todos os entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal e Município. 12. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Cuidado novamente. Quem legisla sobre o trânsito é a União. É a União que legisla sobre o trânsito. Quem estabelece e implanta a política de educação para a segurança, todos estabelecer e implantar a política de educação. O município vai ter programas de educação do trânsito. O Estado também terá programas e propagandas de segurança do trânsito. Estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito comum. Legislar sobre trânsito, competência da União. Parágrafo único, mesmo caso do artigo 22. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio e o desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional. Então, haverá leis complementares que vão fixar normas de cooperação entre a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio no desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional. De que forma vai ser estabelecida essa cooperação? Através de lei complementar. Se não for matéria de nossa prova, nós não vamos estudar essa lei complementar. Nós terminamos aqui o artigo 23. No próximo nós daremos início no artigo 24, falando da competência, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente. Nós vamos falar sobre a legislação concorrente, que é diferente de competência comum. Competência comum é uma coisa, legislação concorrente é outra. Nós falaremos disso no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.